Olha, vamos ao que interessa. Vamos. Não é? Porque interessa muito estarmos bonitos na passagem de ano. Sim, e quem já não aqui está a quer. Cristiana Lopes para nos dar umas dicas de make-up para a passagem de ano. Vamos lá, elas já ali estão. Beautifuls. Olá, muito bem-vindas. Oi. Cristiana, que tu é a segunda vez em 2 semanas aqui no CC, não é verdade? Espetacular, não é? Espetacular. Faço parte da família. Já quase, não é? Era Mas muito nós bom. precisamos muito de ti para nos dizeres o que é que está na moda nesta passagem de ano, no que toca a make-up, não é? Olha, aproveito já para fazer uma ressalva aqui à agenda que vim Ora. cá apresentar há uma semana atrás e que tem aqui exatamente a maquilhagem que eu vou recomendar para o Réveillon e que tem o passo a passo a ensinar. Porque é que eu vou falar de uma maquilhagem de lábios vermelhos, tal e tal como tu estás? exemplo, pois, Não foi Oi. combinado, não foi Não foi nada combinado. combinado. Mas quiseres ficar para dar uma vista Ok, de olhos. boa. Não foi combinado, mas basicamente os lábios vermelhos e o eyeliner é intemporal, é super elegante, portanto fica sempre bem Ora. e nunca compromete. Isto porque nós na passagem de ano aproveitamos para arrojar assim um bocadinho, como eu Por estou, exemplo, tu estás super Exatamente, brilhante. estás em glamour, super brilhante. como coisa está a que- nossa Beatriz. Exatamente, há uma Olá, coisa que fica Beatriz. sempre bem na passagem de ano, que é o brilho, não é? Há sempre esse relevo. Sim. Exatamente. E então, para não, mais é menos, o que eu aconselho lá em casa é para irem pelo elegante, pelo sóbrio. Se querem uma roupa um bocadinho Ele mais sobre é que se calhar é chanã, difícil, não é? irem por uma maquilhagem um bocadinho mais elegante. Sim. Porque, por exemplo, podemos ir sempre por uma purpurina, uma coisa assim festiva, mas neste caso já iríamos para um look totalmente preto, por exemplo, para não é. ser demais. Pronto. Ok. Neste caso, como temos aqui a Beatriz em lantejoulas também, eu achei por que não dar a sugestão de um eyeliner e explicar como podemos aplicar pestanas postiças. Porque é sempre um dilema. Por acaso não Não é? faço ideia como é que Não será. fazes? Não Não faço. sabes? tentaste Eu acho que aplicar? sei. Nunca. Eu acho Não? que sei. Se Nunca quiseres, pus. eu faço a ti. Deixa estar. Pronto. Está. Era muito Não giro. quero. Por acaso tinha a sua graça, mas não sei se iria correr Vai-te assim ficar muito a bem. tremer o Já olho. está, já está a tremer. Desculpa, Cristiana. Então, temos sempre a opção da pestana postiça e é muito bom explicar isto, que é, escolham uma pestana postiça que não seja demais. O objetivo não é parecermos umas bonecas, que às vezes estamos a falar com as pessoas e quando pestanejam quase que faz vento. E há vento muito na passagem É um de ano. exagero. Então, podemos optar pelas individuais, por exemplo assim, que é uma a uma, Isso é que coisa- são super naturais, que é como eu tenho aplicado em mim. Tu quase tens não se agora? nota. Olha, Tenho. por acaso, Por acaso super parecem natural. tuas. É que eu pareço gira. Parece não que é? não, tu és Não, linda tu és mesmo gira, sem isso. tu és Nem gira. precisas disso. Não, mas fica super natural e estas aplicam-se de forma interna, ou seja, por dentro do olho. Portanto, não se nota a união. Pronto. Ok. Neste caso, para não complicar muito, vamos aplicar uma de banda, que são assim. Não sei se conseguem aqui fazer um zoomzinho. Eu não consegui, mas isto Pronto, aqui consegue-se tudo. Exatamente. Que basicamente a nossa Beatriz já tem aplicado no olho. Ok. Muito bem. Que é para vocês Por verem acaso a não se- olha, diferença. parece mesmo natural. Ficam super naturais. Super natural. Porque estas são assim em gominhos, que é para nós se encaixar aqui e não se notar. Uhum. Atenção que se o nosso olho for curtinho, devemos com uma tesoura cortar uma filazinha ou duas para não ficar demais, senão depois a pestana sai fora Pois do não convém, contorno né? do olho. Isso também era giro ver, por acaso. Então, muito importante também terem atenção à cola. Não vou passar publicidade, mas comprarem uma cola cirúrgica testada dermatologicamente e oftalmologicamente, porque normalmente estas pestaninhas trazem uma cola. Não é muito aconselhado, as pessoas mais sensíveis é bom não usarem, está Mas bem? vale colocar sempre com o olho aberto para não ficar com o olho fechado. Exatamente. sempre com cola. Não. Sério. É, A sério que tu... Pronto, Esta passagem não está a ser espetacular. pronto. Às vezes há pessoas que eu sei que gostariam que isso acontecesse, mas não, a cola não tem esse efeito, ela depois dilui. Então, esta cola é uma cola que depois de aplicada, ela é branca, mas depois de aplicada no fim de seca fica invisível. E mesmo que vá para dentro Ok. do olho, fica leitoso, então o próprio olho expulsa. Então, vamos pegar na pestana assim, colocamos assim a cola aqui por trás da banda da pestana. Ser mulher nestas senhora. coisas dá tanto trabalho. Pá, depende, não é? Tu podes não pôr isso. Pode mas- ser ao amigo gostar disto, Exatamente. não é? Pronto. Ah, sim, Olha, isso também é tu verdade. não precisas, também é mas o verdade. convite podia usar isso na barba. Eu disse ao pá. Conguito que lhe vinha pôr umas, eu disse ao Conguito que lhe vinha pôr umas purpurinas, mas eu acho que ele não. Purpurinas, não é? uns pelinhos na barba, um biguito. Então, Também dá para simular a barba? Dá, então não dá. Dá para Tens é fazer tirar tudo. Caracterização é já a parte mais de caracterização do que maquilhagem, já é outro setor. Já é outro setor. Então, agora vou explicar como é que se aplica. Basicamente, temos que estar a olhar para baixo. Se for em casa, tentar ter um espelho que não tenhamos o olho muito alto. E é fazer aqui a medição, tentar encontrar o centro do olho, que é mais ou menos aqui, e largar a pestana. Depois, com a ajuda da pinça, vamos colocar aqui este cantinho, colar, e depois este cantinho. Dá um bocadinho. Não magoa, não se Não, assuste. sim, eu estava só, é só por meter impressão, mas por acaso já estou habituada, eu uso lentes de contacto, portanto.
Consegui Pronto, fazer depois, isto na boa. sim, se quem usa lentes é facílimo. Yeah. Então, depois é só devagarinho ir fazendo uns toques com a pinça ou com a ajuda do nosso dedo. Calcar um bocadinho, Sim, não é? Mas isto depois Que é- Ah, incrível, isso é muito fácil, afinal. Isto é super fácil. Isto depois nas pestanas ou é na pele? Põe-se junto à raiz da nossa pestana, mesmo ali no juntinho. Pessoas que já tenham uma idade um bocadinho mais avançada ou até que a própria pálpebra seja um bocadinho mais caída, convém terem sempre aqui o cuidado de colocar um dedo para puxar a pele, para não haver aqui ruguinhas da própria pele, porque senão vai ficar a pestana mal colada. Muito bem, então, e assim se tem um pestanão, Um não é? pestanão. Chamado pestanão, não é preciso rímel nem nada. Nada. Podemos chorar à vontade que não vai... Nada, depois da cola Também estar chorar para seca, quê? Chorar fica para quê? Numa invisível. Chuva, sei lá. Só se for chorar de alegria. Exato. Não é? É. Chorar de alegria. E a seguir, convém pôr, não há necessidade, até porque a pestana já é muito densa, mas Pois. convém pôr um bocadinho de máscara de pestanas para ajudar a unir. Fica mais natural. Ok? Preferência, acaso, mesmo se vamos bem para o Réveillon, uma máscara de pestanas à prova d'água, porque o champanhe pode ir para o olho, tudo pode acontecer, não é? É muita coisa para o olho. E não portanto, queremos é preciso- debutar nada. Exatamente. Muita coisa pode ir para o olho, exatamente. Então vamos pôr aqui um bocadinho de máscara. Sério. Eu dava muito bem neste programa. Tá. Não, mas assim, a chuva, há muita chuva. A chuva, a umidade. É a umidade. É verdade. Por acaso eu sei como é que vai estar o tempo dia 31. Ok, acho que vai estar a chover, vai estar Ai, umidade. ótimo. Olha que... Máscara, Ok. Máscara. à prova d'água. Exato, olha que lindo. Pronto, basicamente é isto. E é E muito fica- fácil. E basta, depois tu fizeste também um eyeliner, não é? Tipo, Exatamente. fizeste um risco. E o teu risco é super bem feito. É uma Obrigada. coisa que é muito É difícil muito de fazer. difícil de fazer e também ainda bem que falas nisso. Mas Porque eu já trago soube aqui uns truques. duas opções. Também vem na agenda o truque para fazer um eyeliner perfeito. Ai! Essa é a agenda que devem ter em 2018. Tem tudo aí a explicar. Olha, Há no vês? mês de dezembro. Para ti. Ok, Vê lá, mês de no mês de dezembro, dezembro. Dezembro. Aí a explicar como aplicar Mês o de eyeliner dezembro. certo. Então, Esperem lá que eu estou a procurar. não Desculpa, sei, diz. nem sei em que páginas está. Já estás em dezembro, já estás. Procura tu. Epá. Então, aconselho dois eyeliners completamente diferentes. Ou optam pelo eyeliner em gel preto, que é assim esta textura cremosa, Depois ou, seca e fica, não é? e já não debota, ou optam por estas canetas de feltro, assim, Ah, que é ótimo. Para quem trema muito da mão, não é o ideal, porque Pois. pode ficar quase a linha ali do eletrocardiograma e não queremos. E então, o que é que eu aconselho? Com um eyeliner em gel e com um pincel cortado, eu até vou mostrar, chama-lhe também uso chanfrado, não é porque é maluca, Ah, mesmo é? que é cortado. É. Se fores a uma loja e disseres que era um pincel chanfrado, elas acham normal, está bem? Tiramos um bocadinho e podemos passar por cima da união da pestana para não ficar ali nenhuma imperfeição. Então, tiramos um pouquinho e devagarinho, delicadamente, vamos passando por cima. Os olhos da modelo também ajudam, não é? Que já A modelo é são por ser linda, linda de morrer. nossa Beatriz. Eu tenho- acho que a mãe dela nunca mais a vai deixar vir. Vai, depois vão-se chover convites. Então, aplicamos assim. Para quem tenha dificuldade em fazer um eyeliner direitinho, também pode optar por estas bandas. Aplicar a banda por baixo, o eyeliner sai logo direitinho, ou a técnica da fita cola. Não sei se- Pois, já ouvi falar É da da fita fita cola. cola. Fita cola cirúrgica, tá? Não é fita cola de escritório. Pronto, Exato. pode criar alguma reação na pele. Ok? Muito bem, então e assim é só marcar aqui, não é? E passar por cima. Exatamente. E fica direitíssimo. Fica é brutal. direitinho. Sim. Depois É uma também já boa vi opção. um que é esconder por cima. Esconder por cima. Esconder- Imagina, eu por acaso já vi. Epá, estou a Espera aí, explicar a desculpa uma pessoa de agora, maquilhagem. Não, força. Não, imagina Ensina-me. que fica um bocadinho torto, não é? Sim. E então tu, não sei se é a base, não sei se o que é, escondes e desenhas por cima do preto Pronto. para ficar com o risco. Passas um bocadinho com pincel, com um bocadinho corretor Estão a ou ver? assim. Eu para ver. sei. Ah, espetacular. Precisar de uma assistente. De uma não. De um Pode ser assistente. pode ser de um, Contacto. pode ser de um. Maquilhas a tua namorada, nunca maquilhaste? Não, mas aprendi os truques com Boa, ela. boa. O meu namorado já sabe maquilhar. Já me ajuda nos workshops. Não, eu sei, já sei os nomes das coisas, tipo Isso é ótimo para Eyeliner, fazer. tipo eyeliner, olho, base, lábios. concealer. Concealer, Nossa, que estás chique. a ver? Concealer, nem sei o que É é isso. corretor, mas concealer. concealer, estás é a mais ver? chique, a tua namorada é Bem. chique. Epá, Bem, não, é. ela viu os tutoriais em inglês, Ah, eu estou a passar e ouço também. Bem, fazes tudo muito bem. Então, e agora? Agora. Depois do olho, não é? depois do olho, vou falar dos meus dois preferidos, assim, queridinhos, do momento, batom vermelho que não sai, não debota, dá para dar beijinhos, dá para beber champanhe e não sai do sítio. Uau. Então, que a são gente batons líquidos, mate. No fim de aplicados não saem por nada. Portanto, convém ter cuidado a aplicar, que é para depois não sair fora do contorno e ficar a pele tingida, ok? Ideal é se o batom não é nosso, é de uma amiga, pronto, não usar os batons são intransmissíveis, aplicar, por exemplo, numa base assim, eu por acaso apliquei assim, e podemos aplicar com a ajuda de um pincel. E assim é muito mais é mais higiênico. fácil. Nunca usem os batons diretamente. Pronto.
Eu sei que às vezes nós maquilhadores, pronto, portamos-nos mal, mas o ideal é ter cuidado e as normas de higiene nunca sabe o que pode acontecer. Então, batom mate vermelhão, porque o vermelho nunca compromete e é sempre super elegante. E dá para usar com tudo, E por dá exemplo. para usar com tudo. Tu estás Até com assim os de verde. jeans. Estás de verde. Achas que um vermelho ficava aí bem? Ou... Como eu tenho o Parecia cabelo. bem, fica sporting, É isso, e como tenho o caso. cabelo com Derby, grande extensões louras, acho que fica demais. Ok. Pode parecer, pode passar para o lado do menos elegante. Ok. Pronto, Ok. é preciso ter um bocadinho de cuidado. Mas, por exemplo, aqui já ficaria super Mas bem. ela está muito sóbria, Aqui, não como é? O neutro, batom é sim. que... O verde é que eu acho que fica Já- muito já à tem cor Natal e o Natal suficiente. já ficou lá atrás. Não É foi? verdade. Pronto. Então, podemos aplicar com o pincel ou então, se for o nosso próprio batom, aplica-se diretamente com o aplicador, que é muito mais fácil. Pronto. Olha, Então, está Claro. linda. Portanto, o vermelho está sempre na moda, Sempre lábios na vermelhos, moda. fica sempre bem. depois podem pôr um apontamento só de purpurina, por exemplo, aqui ao cantinho do olho, que se nós tivermos tempo eu já vou pôr. Purpurina, Rapidinho. que é aquela coisa que É aquela é coisa- difícil. É difícil pôr sem ficarmos A todos cheios sério? de purpurina. É. sim. Mas É uma coisa que com cotonete, eu nunca se vi. calhar. Já vou Purpurina. aplicar para vocês Eu verem. evito. Ok. Mas só Estes purpurina. batons não precisam de um contorno, porque já tem uma grande cobertura, é só mais precisão na mão do que propriamente o lápis, Olha. não há necessidade. Muito fixe. Então, e também há quem use muito agora os lábios muito escuros, tipo roxo, Super muito tendência. escuro. Mas, tendência. aliás, nós Super no tendência. programa Desculpa, de ontem tu. falámos, a Sara comentou que a cor para 2018 é o violeta. Ah, é? Sim, Sim, é verdade. É Tu verdade. estavas a falar Eu gosto nisso. de gosto Tu gostas mais de ou menos. violeta, Cristiana? gosto. Achas que Gosto. é uma cor boa para um batom? É uma Ai, cor boa gosto. para um batom, Estás muito depende, gira. depende do look da pessoa. Se for uma pessoa, por Ok. exemplo, muito morena, de cabelo muito preto, pode ficar demasiado agressivo. Pois nós também temos que perceber qual é a nossa imagem e o que é que melhor fica, não é? Ok. Por exemplo, se for uma pessoa, por exemplo, com o visual aqui da nossa Beatriz, ou com o meu, ou com, desculpa, A Rita. da Rita, desculpa, Rita, também fica bem. Agora, cabelo preto e muito morenas é que já é Mais demais, levezinhos, pesa. pessoas pesa. mais Ok, leves. Mas vai ser super tendência. Muito bem, então isso é tendência. Cores que não são de todo tendência, ou que não se pode usar, por exemplo, nos olhos. O azul, voltou tudo um bocadinho, não é? O azul, tenho que falar de imenso nisso. O azul depende como é que é aplicado. Se for um esfumado bem feito em degradê, fica bonito. E se for um azul petróleo. Agora, azul turquesa, já me. Ok. Verde alface, Já não, isso já não. me. Salomé. Exatamente, sim. Cor de Azul rosas. bebê também, se calhar, Não, né? também não. Portanto, agora depende se vamos fazer uma sessão fotográfica, um editorial de moda, aí tudo vezes é faz sentido. possível, Sim, mas claro para o que sim. dia-a-dia, claro. Dia a dia, verdes, azuis e rosas não é o mais adequado. Se gostam de azul ou de verde, é ir para o verde esmeralda ou para o azul petróleo, bem. porque já fica mais elegante. Petróleo, gosto. Aquele mais O azul petróleo terminar. qual? Aquele navy blue? Ou não? Não, é petróleo. Estás a ver a cor do petróleo? Sim. É essa. Mas o petróleo não é bem Não, azul. é tipo aquele azulado muito escuro. É, muito quase escuro. preto. Parece tipo quase preto, sim. E agora uma coisa que se usa muito é preto com azul, que antes não se usava. Super, sim. Eu lembro-me de ser completamente proibido usar preto e azul, tipo Como assim? há 20 anos atrás. Na maquilhagem? Ou- Sim, em tudo, em todo lado. Até na A roupa. sério? Até na roupa, ninguém fazia sério? essa junção. Eu acho que é normal. Não, agora já é normal, felizmente. Agora já Tu não. gostas de usar preto com azul? Tenho muitas coisas Ou pretas e só azul azuis e assim petróleo? calha bem. Ah, ok. E conjuga as coisas. Agora é a purpurina. Temos então. tempo para a purpurina. Então não temos quanto tempo? Temos para aí um minuto, dá para... Um minuto dá para muita para coisa. muita coisa. Então, purpurina, Olha, acho que aplicamos tenho um bocadinho de sombra em creme, que é primer, que é uma textura cremosa, porque senão isto, como é muito solto, não fixa. E depois com um pincel com uma pontinha mais pequenininha, neste caso assim, quase parece um lápis, tiramos um bocadinho e vamos aqui, fecha o olhinho. E Aquilo ali aqui. é o primer, não é? Isto é um Ou Põe primer. antes primer. de se pôr as coisas. Exatamente, se põe antes ou para fixar. Ok. Muito bem. E agora? E vamos pôr só aqui neste cantinho. E agora, Capaz de ficar bem, por acaso. Eu sou um só bocadinho um avessa apontamento. ao... Cuidado com isto, que isto é muito brilho. Pedimos sempre à nossa modelo, ou a nós próprios, que inclinemos o nosso rosto ligeiramente para Aprende. trás. Ter cuidado para não Aprende, parecer a bola de aprende. espelhos, não é? Aprende, Rita. Para lá tem bastante ainda. Mas é só um apontamento. Pois é, só... Ou seja, continuamos a ter a elegância e o glamour de um eyeliner, mas com um glitter, todo ele em passagem de ano. E o glitter também está na moda. O que é Super. o glitter agora? Glitter são estes brilhantes. Ah, Esta são os É brilhantes. tipo bola de espelhos. bola de espelhos, Ok. exatamente. Portanto, só nas pontinhas, não é? Só assim. Eu pensava que era um batom. Me gusta muito. Olha, estás muito gira, muito bonita. Estás E muito pronto, gira. E isto pronto, está um e ótimo depois look. fixamos com uma água termal ou qualquer coisa, fecha o olhinho. Para lá, a água termal é depois? Pensava que fosse antes. Depende do produto. Neste caso não é uma água termal, é um spray fixante que é à base de camomila e pepino que relaxa
e ajuda depois também a fixar as texturas em pó. Mas normalmente pode ser aplicado antes e depois, porque Ok, depois ok. ajuda as texturas em pó a assentar na pele. Portanto, é espetacular. Por acaso pensava que era antes, Pode mas ser agora já antes sei. e depois, Muito que bem. é para ajudar. Cristiana, muito obrigada. Obrigada. Se alguém tiver dúvidas, já sabe, se quiserem saber os truques todos, temos aqui esta agenda espetacular, feita por ti. Somos todas super mulheres. Todas somos, exatamente, somos Somos todas todas. super mulheres. Cristiana, muito obrigada por teres Obrigada. vindo. Espero que tenham uma ótima passagem de ano e um ótimo ano também. Obrigada para vocês beijinhos. também. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado por teres cá vindo. Obrigada.